Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do programa Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje aqui nessa entrevista, mais uma conversa, né, com a Luísa, nossa aluna que está entrando no último ano na Universidade da Califórnia, em San Diego, vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, muita coisa bacana para compartilhar com vocês. Então, a ideia aqui é deixar o bate-papo aberto, o Q&A também. Quem está chegando aqui pela primeira vez, podem ficar à vontade para fazerem perguntas e, ao longo da conversa, que a gente vai tentando responder sempre que possível, ou deixando para o final. Tá? Então, eu queria começar com vocês, né? Primeiro, quem ainda não esteve ainda em alguma palestra nossa, né? Ou webinar, antes da gente começar, a gente traz aqui uma possibilidade dos alunos e famílias realizarem uma análise de perfil, que é uma forma dos alunos que queiram saber o potencial de estudar fora, possam, através dessa análise, preencherem algumas informações iniciais, e com isso nós temos uma boa ideia e demos uma devolutiva em um dia, dizendo para o aluno se você teria ou não potencial para estudos no exterior. Então, quem quiser, quem ainda não fez, pode realizar essa análise de perfil, que nós conseguimos dar um direcionamento inicial para quem quer fazer faculdade no exterior. Também trazendo aí já um pouco sobre os próximos eventos que estão para acontecer. No dia 2 de setembro, faremos um webinar sobre as principais diferenças entre graduação e pós-graduação no exterior. Quem tem um pouco de dúvida sobre isso, qual o melhor caminho, seria uma boa oportunidade. No dia 9 de setembro, faremos uma outra entrevista com uma família, e falando sobre o programa de preparação e antecedência, quando os alunos começam conosco a partir do 9º, 1º e 2º ano do ensino médio. E no dia 14, teremos uma entrevista com uma admission officer de uma liberal arts school dos Estados Unidos, que está entre as top 10, excelente universidade, e ela vai falar um pouquinho mais do que é uma liberal arts school e como que elas funcionam, e qual é o tipo de modelo de ensino. Tá? Então, quem quiser, é só se inscrever. Já estamos com esses eventos programados para as próximas semanas. Bem, hoje a nossa entrevistada é a Luísa Gaudio, que a gente vai falar um pouquinho já com ela, mas antes de eu começar, eu queria fazer uma rápida apresentação, porque a gente sabe que nesses eventos, alguns alunos ou pais que estão aqui já nos conhecem, outros não. Podem ser, né, alguém está chegando aqui pela primeira vez, então fazendo uma rápida apresentação de quem é Daqui para Fora. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em faculdades no exterior há 20 anos. Nós já enviamos mais de 3.000 alunos para faculdades no exterior, mais de 25.000 applications enviadas, já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, já totalizamos mais de 500 milhões de reais em bolsas, e ao longo desses anos estabelecendo diversos relacionamentos e contatos com admission officers de diversas faculdades para trazer sempre um direcionamento sempre atualizado e específico para cada aluno. Em termos de equipe, hoje nós temos uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, todos os alunos que estão no trabalho conosco têm uma equipe com bastante experiência e também bagagem e vivência de estudar no exterior. Então, é um ponto também que não só a equipe ela tem a bagagem, mas também toda uma experiência de ter feito faculdade no exterior. Em termos de atuação, Daqui para Fora hoje atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Então, qualquer aluno e família que estiver interessado em aplicar para qualquer uma desses 6 países podem contar conosco, porque nós temos expertise e conseguimos orientar esses estudantes. Aqui são algumas das faculdades que tivemos aprovações nos últimos anos, então só para ilustrar um pouquinho aonde os nossos alunos estão, e também para frisar que a Daqui para Fora trabalha com cada estudante e cada perfil, ou seja, o nosso papel é colocar o aluno sempre na melhor faculdade possível no exterior. E aí, já entrando, né, um pouco
no assunto e na entrevista em si. Vou deixar aqui, né, no final as perguntas e respostas, mas vocês podem ir fazendo ao longo aí da conversa. Já queria aí trazer a Luísa para falar com a gente. A ideia aqui da gente trocar experiências, né, aproveitar aí esse tempo que ela está dando para falar um pouco sobre a vida dela no exterior. Então, Luísa, bem-vinda, obrigada novamente pela sua disponibilidade e por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da sua história. Eu sei que vida de universitária, principalmente universitária que está aí chegando no último ano, achar uma brechinha é complicado, né? Então, obrigada, Corrido. Luísa. Nada, imagina. Boa noite, gente. Tudo bem? Para mim é boa tarde ainda, mas para vocês é boa noite. Pois é, está no fuso aí da Califórnia, né? Aí são menos... São -4 agora, porque a gente está em horário de verão, então são 3 da tarde agora. Da tarde aí. Legal. Legal. Obrigada, Luísa, novamente pelo seu tempo, disponibilidade. E já para começar um pouquinho nessa conversa e já trazendo o assunto, como é que está sendo a experiência, né? Conta para a turma aí, né? Como é que, fazendo um rápido flashback, como é que está sendo essa experiência de 3 anos agora, né? Você já está aí. E 3 anos. está valendo a pena? Muito, muito. Se não tivesse valendo a pena, eu tinha voltado. Legal. Você, na verdade, até pensando assim, fazendo uma retrospectiva, você, né, começou a faculdade aqui no Brasil, né? E esse foi até um dos pontos que chamou bastante atenção, e é interessante que você começou uma faculdade de medicina e largou, trancou, né, num primeiro momento, talvez, e foi para essa aventura aí, essa vida nova, né? Ninguém entende, ninguém entende. Eles falam assim, mas você estava fazendo medicina já, você só trancou e foi embora. Eu falei, gente, isso. Fui testar, né? Ter uma experiência nova, o máximo que ia acontecer, eu já tinha trancado a faculdade, vir para cá, ver que não era o que eu queria para minha vida, não me adaptar e voltar para o Brasil, mas não foi o que aconteceu. Eu fiquei por aqui. Entendi. Aí acabou que gostou demais da experiência e tá por aí, né? E conta um pouquinho, assim, fazendo já esse rápido paralelo, né? Dessa, obviamente, foi uma breve experiência que você teve aqui no Brasil, né? De faculdade, medicina, e os primeiros anos, né? Na faculdade, aí a UC San Diego, que é uma baita faculdade também, hiper seletiva, né? Super acadêmica. O que você poderia dizer, assim, fazendo esse paralelo, as principais diferenças que você sentiu já de imediato? Então, a primeira coisa, assim, eu acho que é bom comentar que, assim, eu estudei num colégio brasileiro que focava a preparação para o vestibular do Brasil. Eu fiz todas as provas de vestibular do Rio de Janeiro, eu fiz prova de vestibular de São Paulo, eu fiz Enem. Então, assim, a minha vida inteira eu fui preparada para aquilo, mas aí no meu último ano do ensino médio, meus pais vieram com essa ideia, Letícia foi conversar com a gente, falou assim, mas assim, pensa em ir para fora e tal. E aí decidimos começar a application ao mesmo tempo que eu estava no meu último ano do colégio. Com essa loucura de vestibular do Brasil, eu entrei nessa outra loucura de application. Então, assim, eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Logicamente que se eu entrasse, né, para alguma universidade fora, eu ia para testar, justamente o que eu falei, ter essa experiência nova. Mas eu não descartava a possibilidade também de fazer, no período que eu estivesse livre no Brasil, né, entre eu me formar em dezembro e eu começar a faculdade em agosto e setembro, teria aí um período que eu poderia fazer alguma outra coisa, algum curso no Brasil. E meu pai justamente falou para eu fazer medicina. Eu estava em dúvida entre 3 cursos. Eu tinha entrado em biologia na PUC Rio, com bolsa. Eu tinha entrado em biomedicina na Unirio, pública, e eu tinha passado para a medicina na Estácio. Meu pai falou justamente para eu tentar a medicina na Estácio para ver se de fato medicina era o que eu queria para o meu futuro. E justíssimo, falei, ok, tudo bem. E fui para Estácio fazer esse meu primeiro período de medicina. E aí depois tranquei e vim para San Diego. A primeira coisa que eu percebi foi, assim, a diferença cultural mesmo, né? Aqui as pessoas vão para a faculdade, elas se mudam para a faculdade e a vida delas passa a ser ali dentro daquele campus. No Brasil, não. No Brasil, você
sai de casa de manhã, vai para a faculdade e volta para casa de tarde. É como se você ainda estivesse no colégio, só que agora outras responsabilidades, faculdade, um outro ambiente, mas ainda assim você está ali dentro da sua bolha, né, digamos assim. Aqui não, é outra coisa. O campus parece uma cidade, é uma cidade dentro de uma cidade. Tem mercado, tem lá o seu dormitório, tem 12 salas de aula, tem restaurante, tem tudo. Então, essa foi, assim, foi um ponto bem diferente, né? Aqui, ir para faculdade é morar fora de casa. E é muito legal, né? Porque você ganha automaticamente essa independência, assim. Você pode nem estar preparado, mas você vai ganhar essa independência. E é uma coisa nova que você tem que aprender a lidar. Então, eu acho que é muito, assim, você acaba crescendo muito. Legal. Esse ponto que você está falando, né, em termos de diferença cultural, é bem considerável, porque a gente sempre pensa em faculdade no exterior, sempre pensa no acadêmico, né? É acadêmico, é estudar, mas tem toda essa outra parte, né, pessoal, Sim. de você sair de casa, você ter esse senso de responsabilidade e começar a ver, opa, eu sou o dono da minha própria vida e eu tenho que tomar conta das minhas coisas agora, né? Exato. É um baque, talvez, que é o primeiro momento ali que você se viu que agora é com você, né? Sim, sim. E foi, assim, para você um momento, putz, legal, ou rolou um medo também, caramba, será que eu vou dar conta ou não? Porque muitos alunos, às vezes, ficam com medo, assim, tipo, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou dar conta disso ou não? Como é que você dá? Que mensagem você poderia dar para esse aluno que às vezes tem esse tipo de medo? Eu particularmente tinha medo de não me adaptar no sentido de, tipo, sentir que eu não pertenço àquele lugar, em vez de não me adaptar, de, tipo, será que eu não vou dar conta? Eu acho que, assim, a gente é muito mais capaz de se adaptar do que a gente acha que a gente é. Então, você pode estar com medo, você pode pensar em que 1000 coisas vão dar errado, mas eu acho que você tem que deixar isso de lado e se jogar de cabeça, porque é uma experiência única e vale muito a pena você testar seus limites nesse sentido. Legal, fantástico, isso aí. Esse é um ponto que só quem viveu e está vivendo sabe o que é, né? E é aquele velho ditado, né? Você, às vezes, está com medo, vai com medo mesmo, né? E aí depois Exatamente. você vê como é que vai, né? Mas o ambiente em si também dá muito suporte, né? Como você falou, a faculdade, né? As chances de dar certo, de você conseguir se adaptar e você ter uma infraestrutura e suporte por trás é muito grande aí, né? A faculdade tem esse cuidado, né, com os alunos, né? Sim, eu acho que assim, é um momento que você tá ganhando essa independência, você tá num lugar novo, mas ao mesmo tempo não é como se, sei lá, se você, tipo, deslizar um pouquinho vai dar tudo errado, você vai ter que voltar ao Brasil, sabe? Não, não é assim. Você tá num lugar seguro, mas assim, você tem que tomar conta de você. Isso aí, legal. Bacana. E aí, entrando agora na parte da experiência acadêmica, né? Como você falou, você estava em medicina aqui no Brasil, trancou, foi para fora. E aí, é claro, né? A gente sabe que a medicina no exterior é um curso a nível, né, de pós-graduação, né? Você não faz a nível de graduação, né, no bacharelado. E aí você entrou para o que você está fazendo, qual é o seu curso, como é que está sendo a sua formação, como é que foi esse universo aí novo acadêmico para você? Eu faço biologia geral e eu resolvi pegar um minor. Um minor é, assim, não é uma graduação, mas é meio que um foco específico em alguma coisa que você se interessa. Então, eu tenho muito interesse em neurociência, então eu resolvi pegar um minor em ciência cognitiva e fazer algumas aulas relacionadas a esse interesse meu, fora do departamento de biologia. E assim, a primeira coisa, né, que todo aluno que vem para cá que não sabe o que é isso são as GEs, né, as General Educations. Aqui você não só faz as matérias relacionadas ao seu curso, como no Brasil, que você já chega de cara, se você está fazendo engenharia, você vai fazer cálculo 1, 2, 3, 5.000 e fazer, sabe, física e tudo mais. Aqui não, aqui você pode estar fazendo, como eu, biologia, mas você ainda tem que fazer algumas aulas de ciência social, como, por exemplo,
ciência cognitiva, ou então psicologia, você tem que fazer alguma aula de uma língua estrangeira, ou então alguma aula de artes, por exemplo, teatro, ou música, ou dança. E eu acho isso muito legal, isso foi um dos principais motivos pelos quais eu estava tão animada para vir para cá, porque eu sempre gostei muito de teatro e eu sabia que eu não ia ter tempo para fazer isso no Brasil, mas aqui eu não só tenho tempo, como é um requerimento, eu tenho que fazer essa aula. Legal. Então, eu acho muito legal que aqui você tem essa formação mais geral, né? Nesse sentido de você não estar ali só naquilo que você vai se formar, você tem tempo para explorar coisas diferentes. Bacana. E aí você fez esses General Education durante os primeiros 2 anos, né, fazendo essas aulas, e aí depois você definiu em biologia, e aí entrando mais na área de cognitiva, agora esse minor, né, essa especialização, né? Sim, sim e não. Eu estava fazendo as minhas General Education já com os meus requerimentos para as minhas aulas mais específicas de biologia, mas eu resolvi também deixar algumas de IS para depois, para equilibrar mais o meu horário, para não ficar só com matéria pesada de ciência e ter alguma matériazinha mais tranquila. Por exemplo, ano passado eu fiz um ano inteiro de italiano, que era a minha aula mais para relaxar, olha só que legal, aprendendo uma coisa diferente. Legal. E aí, então, na verdade, a sua definição em relação à biologia em si foi feita assim, você já tinha essa ideia, porque você saiu daqui de medicina, e aí você chegou aí já sabendo que ia ser medicina, ou, desculpa, biologia, ou como é que foi essa definição? Então, a ideia original, já que eu já tinha feito o período de medicina no Brasil, vi que era aquilo mesmo que eu queria, a minha ideia quando eu cheguei aqui vou fazer biologia para fazer o meu pre-med e vou aplicar para med school depois. Só que quando você entra num curso aqui, você entende que você não tem só aquele um caminho, você tem 1001 caminhos que você pode seguir, não precisa ser daquele jeito, daquele seu plano inicial, muita coisa muda. E aí a minha cabeça foi mudando, meu mindset foi mudando um pouco nesse sentido, mas eu já cheguei aqui com a cabeça em fazer biologia, porque era o caminho mais direto para o meu objetivo final, que seria fazer medicina. Tá. E aí, esse plano de medicina, né? Já entrando um pouco nesse assunto, você está aí entrando para o 4º ano, né? E aí me conta um pouquinho, né? Você falou, né, talvez não seja agora, e essa necessidade, essa obrigatoriedade que muitas vezes a gente pensa, não tem que sair da graduação, já entrar na escola, fazer aplicação para a escola de medicina, e não é bem assim. Conta um pouco para a vida real, para o povo, para o pessoal aqui, como é que é de fato. Definitivamente não é assim. Eu cheguei, acho que muito neurótica, assim, pensando, tá bom, vou fazer medicina, o que eu tenho que fazer, quais são as aulas que eu tenho que fazer. Só que eu meio que assim, tive que parar e falar assim, cara, calma aí, sabe? Calma aí, você tem esses 4 anos aí, num país diferente, num lugar diferente, você tem milhões de experiências que você tem que aproveitar, não dá para você ficar também só com isso na cabeça, de fazer medicina, medicina, medicina. Calma, e aí você vai descobrindo as coisas, sabe? Você vai descobrindo que na sua faculdade você pode trabalhar como assistente de professor e dar, tipo assim, as discussion sections daquela sua aula. Você descobre que você pode tentar se envolver num laboratório. Você descobre que tem um programa que você pode ir do seu bacharelado para um mestrado direto, assim, fazer 1 ano de mestrado. Você descobre que você tem várias outras opções. Então, e aí, logicamente, né, veio a pandemia, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil, e esse foi 1 ano perdido no sentido de que eu teria que estar correndo atrás lá do meu laboratório, teria que estar correndo atrás das minhas horas de voluntariado para aplicar para medicina e não pude fazer isso. Então, você tem que, sabe, parar, respirar, pensar, eu preciso fazer isso direto? Não. Então, eu vou take my time e, sabe, pensar na melhor maneira de chegar nesse objetivo que eu tenho. Legal, bacana. Esse é um ponto bem fundamental, porque às vezes a gente tem essa pressa, né, ou essa necessidade de definir, não, tem que, se eu for fazer medicina no exterior, eu tenho que fazer o pre-med, fazer a graduação, e aí aplicar direto, e papapá. E não é bem assim como você está bem colocando, né? E até porque as coisas mudam, o cenário, né, com pandemia, isso colocou muita coisa em stand-by, né? Experiências importantes, né?
Você estava até mencionando, né, essa questão dos alguns requerimentos que você já viu, né, que são importantes para você aplicar para a Med School. O que você viu que são pontos importantes e até esse tempo que você precisa um pouco mais para poder construir esses requerimentos? Então, a fórmula básica, né, da Med School você tem que ter uma quantidade específica de horas em pesquisa. Não sei se são 100 horas, alguma coisa assim, uma quantidade de horas específicas em pesquisa. Você tem que voluntariar no hospital, ter alguma experiência clínica. E, inclusive, eles têm várias coisas desse tipo. Tem hospitais que oferecem programas mesmo de você fazer como se fosse um estágio nesse hospital para você ganhar essas horas de clínicas. Você tem que ter alguma experiência em leadership. Então, você tem que, não sei, arrumar um emprego que te coloque numa posição de liderança, ou você tem que se envolver numa organização e entrar numa posição de liderança. Eles gostam que você tenha essa experiência. E, obviamente, você tem que ter os requerimentos acadêmicos, né? Que são todas as matérias que você tem que fazer, e também a prova do MCAT, que é como se fosse o SAT, só que para entrar na faculdade de medicina. Então, esse ano de pandemia acabou com tudo. Sim. Simplesmente não pude fazer nada. Tirando a experiência em liderança, que eu me envolvi em 2 organizações no campus, então eu consegui fazer isso mesmo online. Foi bem bom, assim. Legal. Conta um pouquinho, o que você fez exatamente? Eu trabalho na Brasa, sou parte da Brasa da UC San Diego. Brasa é a Brazilian Student Association, e tem a Brasa global e as Brasas locais. Então, tem Brasa em várias faculdades dos Estados Unidos, em faculdades em Portugal, na Itália, na Alemanha, em muitos lugares. É muito maior assim do que a gente acha que é. E eu estou envolvida na minha Brasa local, eu tenho algumas posições, eu sou como se fosse uma ponte entre a Brasa local e a Brasa global, e eu também sou diretora de envolvimento estudantil, então eu sou a pessoa chata que faz os amiguinhos participarem dos eventos. Fica lá, entra, vamos, Exatamente. Né? E eu também sou parte de uma sororidade no campus. É uma sororidade que é só para pessoas que estão se formando em alguma coisa relacionada com ciências. Então, é uma faculdade uma sororidade só de STEM majors. E eu já tive 2 posições nessa sororidade. A primeira, eu era como se fosse uma mentora para as novas iniciantes, e a posição que eu estou agora, eu sou a ponte entre a minha sororidade e a organização que oversee todas as sororidades do campus. Entendi. Então uma certa responsabilidade ali, liderança que você tem que ter também nesse nível de posição. O que para você é muito bom, acho que é uma coisa que você gosta de fazer, né? Que é um lugar ali que você curte, e também vai junto com os requerimentos que você estava mencionando também de Med School, que isso já estaria dentro dos requerimentos, né? Alguma coisa assim, né? E aí você colocou também que tem a parte do laboratório de pesquisa que é necessário, que com pandemia ficou tudo parado, né? E é um ponto que você pensa em fazer um pouco mais, trabalhar mais nisso, buscar essas oportunidades agora nesse próximo momento. Sim, com certeza. Agora que eu estou de volta aqui em San Diego e que o próximo período já vai ser presencial, eu já estou começando a mandar e-mail para vários professores que têm os seus próprios laboratórios dentro do campus, para ver se eles têm alguma posição disponível. Legal. Tentando marcar alguma reunião para eles me conhecerem e tudo mais. Agora eu estou correndo atrás disso. Legal, bacana. Porque você está falando aí, são vários componentes, né, que vão se constituir uma candidatura para a Med School, né? Exatamente. Quando você freshman, chegando na faculdade e vendo tudo isso que você precisa fazer, que parece impossível, você fica muito overwhelmed, né? Você pensa, não vou dar conta, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu sou uma pessoa só. Mas depois, com calma, né, você vê que dá para fazer as coisas com tranquilidade. Também é aquilo que eu falei, você não precisa acabar o seu undergrad e ir direto para aplicar para Med School. Você pode tirar um gap year, inclusive eles recomendam que você tire um gap year. E nesse gap year também você pode fazer as coisas que você não pôde fazer durante a sua formação, por exemplo, esse voluntariado em clínicas.
ou então trabalhar em algum laboratório, sabe? Legal. Eu aprendi que eu não preciso ter essa pressa toda. Bacana. Essa é uma mensagem muito importante para os alunos, pais também que estão escutando, né? Porque às vezes a gente quer já estar com tudo pronto e entrar já num processo que às vezes o próprio processo em si exige que você tenha tempo e Exatamente. paciência para ir cumprindo aos poucos os requerimentos necessários, né? Exatamente. Legal. E aí, conta um pouquinho assim, você está entrando no 4º ano, né? Então, esses planos aí, você vai tirar... Conta para o pessoal, né, do OPT, né, para você ficar e ter experiência, e aí talvez pensar em começar o processo de aplicação para a Med School. Como é que estão esses planos futuros da Luísa? Então, a minha faculdade, ela oferece um programa que chama BSMS, que é como se fosse bacharelado em ciência e mestrado em ciência, que você consegue ir direto da sua formação, né, para um mestrado, dentro da própria faculdade. Mas aí, para isso, eu preciso achar um laboratório. Então, o meu plano agora é achar um laboratório e usar esse laboratório para aplicar para esse programa de mestrado. Então, eu teria aí um ano e meio de mestrado, e eu também penso em tirar o meu OPT. OPT é Optional Practical Training. Então, você, sendo estudante internacional, você tem ou 1 ano ou 3 anos desse OPT para trabalhar depois que você se forma. 1 ano se você foi bacharel de artes e 3 anos se você foi bacharel de ciência. Eu, como sou bacharel de ciência, tenho esses 3 anos aí, e eu posso tentar trabalhar com algum laboratório, trabalhar em pesquisa e, enfim, testar as águas antes de ir para a faculdade de medicina. Então, esses são os meus planos no momento. Legal. Então, tá com tranquilidade, né, para fazer essa construção, né, de uma forma bem orgânica, fazer primeiro, né, talvez pensar nessa questão do mestrado, né, que a faculdade já oferece, que é um baita programa, né, bem interessante. Sim. Isso. Depois tirar o OPT, né, que você tem esse direito, né, ter uma experiência e começar até a se inserir um pouco mais nesse meio, né, de laboratórios e pesquisas. E conta também um pouquinho assim para a turma, quando você, né, você que está inserida aí nessa área de ciências em geral, né, amigos e amigas e professores, e vendo a possibilidade que existe, porque todo mundo pensa que você vai se formar em ciências, você ou vai ser médico, ponto. Não existe nada além disso. E não é só isso, né? Existe um leque gigante aí de opções, né? Um mundo, né, que as pessoas às vezes não conhecem, é fantástico, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que de tanto que a pesquisa é desvalorizada no Brasil, a gente acha que nem existe essa possibilidade. Mas, na verdade, existe. É um ramo gigantesco aqui. A minha faculdade é eu acho que é a top 3 de pesquisa nos Estados Unidos, na área de biologia. E são muitos laboratórios fazendo vários tipos de pesquisas que parecem, assim, de outro mundo. Tem um laboratório aqui que, por exemplo, eles fazem como se fosse eles criam um cérebro in vitro. Então, eles criam um cérebro num test tube, sabe? Num tubo de teste mesmo. Que loucura, gente! É maluquice. Ficção científica quase, né? Parece real, parece filme de ficção científica. E eles estão usando isso para testar várias terapias, para testar quais são os mecanismos bioquímicos que doenças neurológicas usam para se estabelecer, e aí, descobrindo isso, eles conseguem criar, por exemplo, uma droga que vá prevenir, né? Exatamente, prevenir ou tratar. E é surreal quanta coisa você consegue fazer se formando em ciência que a gente não pensa que tem como fazer. Ou a gente sabe que tem como, mas pensar deve ser muito difícil, nem vou tentar. E quando você chega aqui, você vê que não, que é realmente uma coisa muito tangível. E que é, de uma certa forma, atrelada e ligada a esse campo médico. Exatamente. Mas não é a medicina em si, mas que você está, de uma forma, atuando de uma forma muito ativa ali. Exatamente. Pesquisa, trazendo vacinas, né? A gente está falando agora, né, de pandemia e tudo mais, né? Está totalmente relacionado a esse mundo, né, médico, de alguma forma, de saúde. Exato. Né? Uma coisa que a minha mãe ela sempre me zoa é que eu não gosto de inseto.
E quando chega um inseto em casa, eu fico, ai, tira, mata. E ela fala, ai, Luísa, você não vai ser bióloga? Aí eu tenho que falar, mãe, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Biologia, onde eu tô fazendo biologia, a gente fala sobre câncer, a gente fala sobre, tipo, neurociência. A gente não fica vendo inseto e plantinha, não, tá? Então, assim, é realmente muito diferente, muito diferente. Lógico que se você gostar de insetos e de plantinhas, você pode fazer isso aqui também, mas não é a sua única opção. A imagem que vem de biologia, quando se fala assim no Brasil, principalmente, é Inseto isso, é planta, inseto, e vai ser professor ou professora de biologia e ponto, exatamente, né? É só exatamente. isso também, né? Entendi. Interessante, muito legal. E aí, até trazendo assim, um pouco dos amigos assim da sua faculdade, Lu, que você está acompanhando, que estão aí no mesmo ano que você, eles também pensam da mesma forma que você? Você vê que de uma forma geral, essa tranquilidade de aplicar para med school, ou é uma questão mais dos internacionais, que talvez também precisam um pouco mais de tempo? Os americanos também têm um pouco esse mindset, essa mentalidade de, cara, se você quiser para med school, você pode, mas se você não quiser, você tem outros caminhos que você pode fazer sem problema nenhum também. Né? Com certeza. Aqui eu tenho muitos amigos que pensavam originalmente em aplicar para medicina, para med school, mas depois pensaram, eu acho que não é isso que eu quero. E eles têm vários outros caminhos, porque aqui você tem como ser physician's assistant, que é uma posição que não existe no Brasil. Você pode ter a sua clínica, mas você não pode fazer tudo que um médico faz. Mas você pode ter a sua clínica ali, você pode ser um physician. Aqui, enfermagem é muito popular, porque também é muito mais valorizado do que no Brasil. E enfermagem também é uma pós-graduação. Então, tenho muitos amigos e amigos que querem fazer enfermagem, querem ser nurse practitioners. E tem muitas opções, até mesmo dentro dessa área médica, que não requerem que você vá para med school. Então, eles têm você pode atuando com, né? Você pode atuar com um paciente em hospital, né? Na parte clínica, mas não sendo médico, né? Uma outra forma. Sim. Porque pensa assim, se você quer ser médico porque você quer ajudar as pessoas, você quer cuidar das pessoas, você quer ter essa interação com o paciente, tem 1000 outras maneiras de você ter esse tipo de interação que não te obrigam a ir para med school. Logicamente que se você quiser ser cirurgião, que é o que eu quero, você vai ter que ir para med school. Mas se não, você tem vários outros caminhos que você pode seguir. Aqui eles sabem disso, então isso acaba deixando eles bem mais tranquilos. Legal. Eu acho que para aluno internacional é um pouco diferente, porque você tem aquela pressão por trás que é tipo, preciso manter meu visto, preciso ficar aqui. Então, se isso estiver seguro, você pode ficar tranquilo. Tem essa questão que você tem que se manter, né? Seu status tem que se manter, aí Exatamente. Tem tudo isso, né? Entendi. E aí, contando um pouquinho assim da experiência também, Luísa, né, acadêmica, né? A parte de matérias, de notas, modelo de ensino, relações com professores. Conta um pouquinho para as pessoas que estão aqui, né, principalmente nessa área de ciência, né, que tem muito laboratório, tem projeto, tem pesquisa já na área de graduação, nas matérias que você está fazendo aqui. Como é que são essas matérias, até se você puder fazer um pouco de comparação com o que você tinha e o modelo de ensino no Brasil, por exemplo, durante aquele primeiro semestre de medicina aqui no Brasil? Então, a primeira coisa é que no semestre no Brasil, em medicina, você já entra na faculdade e você já tem todas as matérias. Tipo assim, você já tem bioquímica, você já tem genética, você já tem anatomia, você já tem palpatória, que é a anatomia que, de fato, você palpa os ossos e testa as articulações. Você tem já tudo isso de cara. Aqui não. Aqui você chega pianinho, você tem aquela sua biologia celular ali primeiro, aí você tem um cálculo 1, aí você tem uma aula de writing, daí depois você tem uma química, depois uma química orgânica. Aqui não. Quer dizer, no Brasil não. No Brasil é tudo de cara. Aqui não. Aqui eles têm o ciclo básico dentro do ciclo básico. No Brasil, o ciclo básico já é muito mais avançado, assim. Mas, de certa forma, isso é até bom, porque você acaba tendo uma base muito mais que te sustenta muito mais, né? Digamos assim.
Entendi. E eu gostei muito das minhas aulas aqui. Foi até bom eu ter feito esse semestre de medicina no Brasil, porque foi tanta coisa de uma vez só que eu já cheguei aqui esperando o pior e foi muito tranquilo. Foi um alívio total, Eu né, adorei a acadêmico. minha aula de bioquímica aqui. Eu adorei minha aula de bioquímica aqui, porque minha aula de bioquímica no Brasil foi tão punk, foi tão corrida, e quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, bioquímica é lindo. Meus amigos me achando maluca, que eu tava adorando aquela aula, mas assim, eu tava muito feliz, muito feliz. Tava tranquilaça, né? Fazendo depois da pauleira que rolou aqui, né? Já chegando lá Exatamente. foi tranquilo, né? E E tem muito eu, laboratório aí, né? Tem muita aula hands-on, né? Que eles chamam também, sim, né? sim. Sim, eu acabei tendo que fazer alguns laboratórios online, o que foi meio chato, mas eu já separei alguns laboratórios para fazer esse ano, para eu poder ter alguma experiência de fato, né, em Uhum. laboratório nas aulas. Mas aqui sim, você tem aula de laboratório de biologia básica, você tem aula de laboratório de química inorgânica e química orgânica, tem muita coisa que você pode fazer. E outra coisa, assim, se você quiser ter uma experiência no laboratório, você pode fazer aula de laboratório mesmo sem ser do seu departamento, desde que Legal. você tenha os pré-requisitos. Às vezes, aulas básicas de laboratório nem tem Nem pré-requisito, você pode precisa. só chegar lá e fazer. Então, é bem legal, assim. E em relação ao que você falou de relação com o professor, é bem diferente, é bem diferente. No Brasil, as turmas são pequenas, tem ali um número X de professores que te vêm toda semana, mais uma vez por semana, várias horas por dia, porque eu estudava de 7 às 7 na Faculdade de Medicina no Brasil. Ficava o dia inteiro lá. As Uhum. aulas duravam muito tempo. Aqui não, aqui você tem uma aula aí no máximo, de 1h30, se for um laboratório, 3 horas. E é isso. Então, para você ter uma relação com o professor, você tem que, de fato, assim, tentar, porque tem 300 pessoas na sua aula. Para o seu professor lembrar do seu nome, você tem que aparecer. Uhum. Então, isso é realmente muito diferente. Você tem que ir no office hours dos professores, que é um horário ali que eles destinam, tipo, só para os alunos irem para a sala deles e tirarem dúvidas ou conversarem. Você tem que fazer esse tipo de coisa, senão fica complicado de construir uma relação com o seu professor. Entendi. E professores são importantes lá na Com frente, né? Quando certeza. você aplicar para med school ou para qualquer outra coisa, Ter né? uma carta de Ah, recomendação. isso é bem importante, né? Legal. Ah, bacana, Luan. Olha, a gente já está chegando aqui em 40 minutos, a gente gosta sempre de, né, fazer esse papo durante esse tempinho, e aí deixar agora nos últimos minutos perguntas e respostas. Ah, tem alguns aqui no Q&A. Eu acho que a gente já respondeu algumas delas, né? Ah, tem uma pergunta aqui interessante que é como você consegue ter uma vida social, como você equilibra estudos com diversão? Eu consigo. A minha faculdade, ela é famosa por ser socially dead. Então, as pessoas falam que vida social na minha faculdade não existe, mas eu acho isso uma mentira, porque eu tenho o meu grupo de amigos que a gente já é família, o meu grupo de amigos brasileiro, eu tenho o meu grupo de amigas da sororidade, eu tenho as pessoas que eu conheci pelas organizações que eu participo. Legal. Então, eu acho que é muito possível, sim, você ter uma vida social. A única coisa tipo, organizar seu tempo. Isso foi uma coisa que no começo era bem difícil para mim, mas depois que Uhum. você aprende, é isso, não precisa de mais nada. Você consegue fazer tudo. Legal, dá para ter uma vida bem equilibrada, então, né? Aproveitar a faculdade, né? As organizações onde você se envolveu e bem na faculdade também, né? Legal. Sim. Ah, tem uma outra pergunta aqui também. Qual dica você daria para alguém que quer muito fazer medicina nos Estados Unidos, mas tem medo de não conseguir entrar na med school depois dos 4 anos? Qual dica? Olha, eu acho que estudar nos Estados Unidos é uma experiência muito legal por si só. Eu acho que se você tiver muito medo, assim, depende das opções que você tem, né? Depende das oportunidades que você tem. Se você não tem pressa e você pensa assim, ah, tá bom, eu vou fazer meu curso de biologia nos Estados Unidos e eu vou aplicar para médico. Se der errado, meu mundo acabou, aí não faz. Mas, se você pensar, eu tenho meus 4 anos aqui de estudar biologia nos Estados Unidos. Se tudo der errado, eu estou tranquilo com voltar para o Brasil e fazer medicina no Brasil, ou eu estou tranquilo com tentar achar algum outro caminho para mim. Então, eu diria, vai. Uhum.
Legal. Vai mesmo, né? Isso aí. Depois você vai vendo conforme as coisas vão acontecendo, vão evoluindo. Legal, ótimo. Aqui tem o objetivo de ficar morando nos Estados Unidos? Então, eu fazendo o meu mestrado, eu trabalhando aqui no meu OPT, sendo efetivada ou não, entrando na med school ou não, eu penso em ficar por aqui, porque estar me formando em medicina, ser bióloga, depois de fazer um mestrado, a minha área é muito mais valorizada aqui do que no Brasil. Então, eu acho que eu teria muito mais oportunidade de emprego e oportunidades melhores aqui do que no Brasil. Então, para minha área de estudo, eu me vejo ficando por aqui. Ficando aí. Mas se você fizer engenharia, se você fizer administração ou qualquer outra coisa, não vejo por que não voltar no Brasil se for isso que você quer. Bacana, legal. Perguntando aqui se você chegou na faculdade como freshman ou transfer. Você foi como freshman, né? Porque você aplicou durante o ensino médio, né? Exatamente. Eu resolvi fazer medicina depois que eu já tinha aplicado. Inclusive, a minha faculdade começou 2 semanas antes de eu achar minha aceitação, de chegar a minha acceptance letter. Então, eu entrei como freshman. Legal. Fala sobre o seu processo. Quais foram suas atividades extracurriculares, seu SAT, né? Quando você aplicou? Então, eu acho que eu comentei isso, né? Meu terceiro ano do ensino médio foi uma bagunça, foi maluquice. Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, então eu já tinha algumas extracurriculares que eram coisas que eu gostava muito de fazer, por exemplo, teatro. Eu sempre gostei de esporte, então eu fazia luta, faço kickboxing. Eu também gostava muito de arte no geral, então eu acabei usando isso também. E tive o meu voluntariado, eu era voluntária, eu era monitora voluntária num vestibular comunitário que o meu colégio tem. Eu acho que ele ainda tem esse programa de vestibular comunitário, eu dava uma monitoria de biologia. Acho que foram mais ou menos essas extracurriculares que eu tinha. O SAT foi diferente. Eu fiz 2 vezes. Da primeira vez eu acordei, lavei o rosto e fui fazer o SAT. Então, assim, tirei uma nota tranquila, mas não foi tudo aquilo, né? E aí depois eu comecei a fazer aula particular. No meu único dia livre, que eu não tinha aula até 7 da noite no colégio, eu tinha aula particular de SAT de tarde. Então, foi um ano bem terceiro maluco, ano, hein? assim. Foi um ano bem maluco, mas deu tudo certo. Sobrevivemos. Então, estamos aí, né? E aí deu tudo certo. Legal. Bacana. Só notas na escola, na época, boas? Você era uma boa aluna, Eu né? era nerdzinha. Eu tirava nota bem boa, assim. Já gostava de estudar. Eu gostava muito dos meus professores. Enfim, eu era muito bom estudando. Eu dizia que eu não conseguia me ver trabalhando com nada, porque tudo que eu sabia fazer na vida era estudar. E, além disso, meus pais também pegavam bastante no meu pé com essas coisas de nota, então eu tirava notas boas. Bacana, bacana. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora no Brasil. Estou vendo agora aqui no bate-papo. Como você soube 100% que é na medicina, que você quer, né? Na verdade, nem não está isso, né? Beleza. Então, se não passar de primeiro... Pode falar. Não, só respondendo aquela coisa da medicina. Antes de eu ir para a faculdade, eu já pensava em fazer medicina. Antes de eu ir para a faculdade no Brasil mesmo, eu já pensava em fazer medicina. Eu queria fazer vestibular para medicina e depois que eu resolvi estudar fora, isso não mudou. Daí meu pai falou, faz medicina nesse período que você está livre. Fiz, gostei muito, falei, é isso que eu quero para minha vida. Vim para cá, vi que não é o único caminho que eu posso seguir. Ainda penso em fazer medicina sim, trabalhar com isso sim, porque é uma coisa que eu me vejo muito fazendo, mas eu não descarto outras possibilidades. Legal. Pensando hoje, assim, qual que seriam as outras possibilidades para você? Assim, o que você se imagina vendo também? Eu penso muito em dar aula, em fazer um PhD e ser professora universitária. Eu acho muito legal, muito legal. Legal. Para quem não conseguia se ver fazendo outra coisa a não ser estudar e dar aula, é a consequência disso, né? Perfeito. Beleza. Tem uma pergunta aqui interessante também. Se não passar de primeira, pode fazer novamente? Eu acredito que seja medicina, medical school, né? Pode, né? Legal. Quantas vezes você estiver disposto.
bacana. Bem, eu acho que é isso. A gente falou bastante, né? Acho que já fui em todas as perguntas. Legal. E aí queria que você finalizasse agora deixando aí um último recado aí para a turma, né, que está pensando em entrar nessa área aí de ciências biológicas no exterior, fazer faculdade também no exterior. Você pode falar assim para essa turma que está cogitando sobre essa ideia e dicas aí finais. Letícia, deixa eu responder a pergunta da Rafaela aqui no chat. Ela falou: Você viu? minha família tem a cabeça muito fechada com a ideia de estudar fora no Brasil. Como a sua família aceitou essa ideia? Teria algum conselho para me ajudar? Rafaela, a ideia foi dos meus pais. Eles viraram para mim, eu não pensava em estudar fora do Brasil, justamente porque eu estudei numa escola brasileira minha vida inteira. Meus pais viraram para mim: se você fosse estudar fora, eu, tipo assim, gente, estudar fora, vocês estão malucos? Tipo, não, sabe? Mas, cara, eu vou te contar, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu aprendi muita coisa, a minha cabeça abriu muito. Você, tipo assim, tem uma perspectiva completamente diferente quando você chega aqui. Eu acho que as coisas no Brasil são muito mais preto no branco e aqui você vê que não é assim. E você também cresce muito, você, sabe, você pega seu primeiro emprego na faculdade, sabe? É uma coisa incrível, uma experiência incrível. Eu acho que, juro, uma coisa que eu tô adorando fazer, faz uma apresentação de slides, assim, pega depoimentos de pessoas que foram estudar fora, bota na sua apresentação, faz a apresentação dos seus pais, sabe? Convence eles, porque vale muito a pena mesmo. Legal. E o meu nível de inglês, eu tinha me formado num curso de inglês normal no Brasil. E eu sempre gostei muito de ver séries, escutar música. Eu fiz um intercâmbio também, numas férias. Eu passei um mês em Nova York também praticando inglês. Mas eu era fluente, eu era fluente. Só não estudava em colégio internacional. Entendi. Tem uma última pergunta aqui também da Giovana sobre... Você lembra da sua nota do SAT, por acaso? Nossa! Essa é uma boa pergunta. Eu... Não foi muito alta, não. Eu lembro que não foi muito alta. Eu acho que no primeiro eu tirei 1.250. Eu acho. No segundo eu não lembro. Entendi. Acho que você ficou na casa dos 1.300 e pouco, né? Pode Foi uma ser. coisa assim, Acho né? que sim, pode ser. Mas Eu honestamente não lembro. Eu sei que assim, foi uma nota baixa em comparação com a nota que as outras pessoas da minha faculdade tiraram. Mas eu entrei, tô aqui. Deu certo. O conjunto da obra deu certo. Exatamente. Legal. Olha, Lu, brigadão pelo seu tempo, pela sua experiência, pela sua fala. Acho que muita gente vai sair daqui muito inspirado, né? E querendo já começar esse processo. E dá para sentir, né, na sua fala o quanto isso está sendo transformador, né, na sua vida. Com certeza. Então, eu acho que dá para a gente sair daqui com um gostinho a mais, né, do porquê estudar fora, como a gente falou. Acho que realmente é transformador em todos os âmbitos, né? Acadêmico, pessoal. Então, queria agradecer primeiro você muito, muito mesmo. Desejar muita sorte para os seus projetos futuros. Tenho certeza que já deu certo, vai dar certo. O que você escolheu, o seu caminho que você traçar aí, tenho certeza que vai ser de muito sucesso. E aí, se puder deixar aí uma última mensagem, recado para a turma, alunos, pais também, né? Que a gente não falou aqui, né, o quanto isso está sendo importante para vocês e para você e quanto pode transformar a vida de outros. Para os alunos, confiem em vocês. Vocês são muito mais capazes do que vocês acham que vocês são. Vocês têm um poder de adaptabilidade e de flexibilidade que acho que vocês nem imaginam que vocês têm. E se tem uma coisa que vocês têm vontade de fazer, façam, não fiquem com medo. Às vezes, se tiver com medo, fica com medo, mas faz mesmo assim. Testa seus limites e abre a sua cabeça para as possibilidades que você vai ter na sua vida. Para os pais, confiem nos filhos de vocês. Eu sei que vocês querem proteger eles, mas vocês têm que deixar eles descobrirem
quem eles são sozinhos um pouco também e ganhar a independência deles. E, gente, boa sorte com tudo. Obrigada por me ouvirem falar. Eu sei que eu falo bastante. Boa sorte com tudo. Vocês já conseguiram tudo que vocês querem conseguir. Legal. Fantástico, sensacional. Obrigada novamente. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente hoje. E espero revê-los em um próximo evento. E obrigada. Boa tarde para você, né? Obrigada, Lô. Obrigada novamente, viu? Um beijão para você e para sua família, para os seus pais. Tá? Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.